Cria News no ar, aquela sua pílula, aquela sua dose diária de atualização sobre o mercado cripto. E como sempre, a gente começa aqui com o nosso gráfico de variação diária. A gente vê que esse gráfico está um pouquinho misto, está muito mais para pessimismo do que para otimismo. Mas um destaque aqui para Maker, Aave, ANS, Cash, WIF também performando um pouquinho, Inge, Tom e alguns ativos performando ali. Pior, né? Um destaque negativo aqui, eu creio que para a Gix e para a FET, que foram dois ativos que performaram muito ontem e hoje estão com uma boa correção ali na casa dos 5%, o Pendle também com uma correçãozinha ali na casa dos 5%, mas 5% em cripto a gente sabe que não é nada para nos assustarmos, apesar de ontem nós termos um influxo positivo novamente nos fundos de investimentos em bitcoins à vista. Então, conseguimos seguir aqui uma sequência de 2 dias, apesar de pequena. Então, 420 bitcoins e ontem 353 bitcoins foi o que entrou, foi o que esses fundos de investimentos compraram. Um destaque positivo aqui no dia de ontem para a Fidelity, com um influxo de 306 bitcoins, e da Grayscale, que após 12 dias de uma sequência negativa, conseguiu ter uma sequência positiva de 71 bitcoins, mas isso ainda não foi o suficiente para fazer com que o otimismo do institucional voltasse, tá? Então, no dia de ontem a gente falou que o preço do Bitcoin, deixa eu só botar aqui, ó, em 3 dias fica melhor da gente visualizar, o preço do Bitcoin poderia buscar aquela zona de liquidez entre 60 e 61 mil dólares, tá? Eu não fiz nenhuma previsão, não sou nenhum trader, a gente não trabalha com previsões, mas a gente trabalha com possibilidade, porque era uma zona de muita liquidez. Então, o preço do Bitcoin veio aqui, ó, buscar 60.600. Então, uma outra faixa aqui, ó, é até os 60 mil dólares. A gente vê que tem bastante liquidez aqui na faixa dos 60.200 dólares. Então, pode ser, tudo depende de notícia. A gente sabe que o mercado é muito movido à notícia, mas não me surpreenderia o preço do Bitcoin vir buscar aqui, ó, essa casa dos 60 mil dólares para liquidar um pessoal e o mercado subir de uma forma menos alavancada. Então, vale a pena ficar de olho nesse movimento de mercado aqui, tá, pessoal? E outro fantasma, tal como a MTGOX, é o fantasma da Silk Road. Silk Road, então, era um mercado ilegal na Dark Web e foi feita uma apreensão pelo governo americano desses bitcoins. E em todo ciclo, vai ter um despejo da MTGOX, vai ter um despejo da Silk Road, mas vale muito a pena a gente não cair no FUD, que é o quê? Medo, incerteza, dúvida, e entender qual que é o real impacto disso aqui, pessoal. Então, ontem foram movimentados aqui para a Coinbase cerca de 3.940 bitcoins pela Silk Road, perfeito? Até então, safe. Qual é o valor disso daqui, mais ou menos? Cerca de 240 milhões de bitcoins. E quando a gente vem aqui para o volume diário de bitcoins, a gente vê que só no dia de ontem, nas últimas 24 horas, a gente teve um volume de transação de 21 bilhões de dólares, pessoal. Então isso daqui não faz cosquinha. O Bitcoin absorveria isso daqui muito rapidamente. Poderia ter uma correção no curto prazo? Sim, que seria muito mais uma oportunidade do que um momento de desespero. O mercado sempre cai pela notícia. Ele cai por medo de cair. Então, quando a gente falou da MTGOX, o mercado caiu por medo de cair. Falamos agora da Silk Road, o mercado está caindo de novo por medo de cair. Então, vale a pena sempre a gente ter noção dessas informações e do real impacto dela para a gente poder se posicionar. O preço do Bitcoin dando uma recuperadinha aqui agora nesse momento. A gente viu até aqui no gráfico, né, quando a gente deu essa olhada. E a gente percebe que o governo americano, eles detêm aqui, ó, cerca de 1% de todos os bitcoins. Não é do que já está em circulação não, tá, pessoal? É dos 21 milhões de bitcoins que vão existir. A maior parte disso daqui é fruto de apreensão, como da Silk Road, que foi uma quantidade muito grande, eu não me lembro agora de cabeça, e que, porventura, por vontade do próprio governo, eles venham realizando isso daí, rebotando caixa no bolso, porque eles estão precisando, perfeito, pessoal? Antigamente eles leiloavam esses bitcoins, mas chegou um tempo que eles pararam com isso. E aqui eu queria trazer a notícia, sumiu aqui um pouquinho, deixa eu só ver se eu acho. E aqui, pronto, então saiu uma notícia que possivelmente a gente vai começar a ver no dia 4 de julho esses ETFs de Ethereum Spot serem negociados. Então, 9 das maiores gestoras do mundo solicitaram e estão corrigindo algum pequeno detalhe, né? Alguns pequenos detalhes para que a SEC deixe que eles comecem a ser comercializados. Então, saiu uma notícia, Eric Balcones é um dos maiores especialistas de ETFs do mundo e está concordando até com essa notícia aí, que no dia 4 de julho, possivelmente, teremos a negociação. Não espera-se um volume de negociação tão grande quanto o do Bitcoin, que tinha aquela demanda reprimida, até porque o Bitcoin é o astro-rei, vamos dizer assim, o volume dentro da rede do Bitcoin, o volume de Bitcoins,
o volume de compra de bitcoins é muito maior do que qualquer outra coisa. Mas espere-se sim um volumezinho que seja capaz de fazer o Ethereum bater o seu all-time high. Só cuidado com o sell the news, que é aquela venda da notícia. Então pode ser que no momento que a gente tem esse ETF aprovado, a gente tenha uma correção no preço de Ethereum, mas logo depois eu acredito que a gente vai caminhar para bater o seu all-time high. Pode ser também que a gente nem tenha, porque o pessimismo já está tão grande no mercado que o mercado não precifique aí um pessimismo em cima daquela notícia. E por fim, mas não menos importante, talvez até mais importante, eu queria deixar um recado para vocês. Ontem o dólar atingiu sua cotação, né, o real, na verdade, de 5,51, o que dá 0,18 dólares americanos, pessoal. Então não quero entrar em mérito político aqui e nem acho que é o caso. Se você está nessa briga política, você ainda não entendeu o real poder do Bitcoin, o real poder de tirar o seu dinheiro da mão do Estado, o real poder de ter um dinheiro, uma moeda mais forte que só ganha valor perante ao dólar, que só ganha valor perante ao real. Então, cada vez está mais difícil para nós brasileiros utilizarmos o nosso real para qualquer viagem, até no nosso dia a dia. O nosso poder de compra está sendo suprimido cada vez mais. Cada vez mais você compra menos coisa com a mesma quantidade de dinheiro. Então, ter bitcoins é uma forma muito fácil e muito simples de dolarizar, de você ter o seu patrimônio em uma moeda mais forte. Eu não digo nem dolarizar, mas em Bitcoin mesmo. Mas uma forma também muito fácil são as stablecoins, que você consegue dolarizar o seu patrimônio, que querendo ou não é uma moeda, apesar de ser uma moeda fiat, com um governo com uma dívida trilionária, é uma moeda muito mais forte do que a nossa moeda real. Então, tirem o risco real da vida de vocês. Nessas 3 semanas aí, o mercado cripto vem corrigindo bastante e o meu portfólio deu uma boa queda em dólar, né? Quando eu olho ele em dólar, mas quando eu olho ele em real, ele quase não caiu, pessoal, porque o dólar ganhou muito poder frente ao real. Então, isso daí é ruim demais para a nossa economia, é ruim demais para nós brasileiros, para o nosso poder de compra. Se você for fazer uma viagem para fora, você vai ver que você não consegue comprar nada com o real. E a gente tem hoje uma ferramenta muito fácil, que os argentinos já usam há bastante tempo, que são os stablecoins, uma forma muito prática e simples de dolarizar o seu patrimônio e você não está exposto ao risco Brasil, tá? Então espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de seguir o canal. Aqui embaixo eu vou deixar um link de um grupo gratuito no WhatsApp, onde eu mando insights valiosos todos os dias pela manhã para você, escutando no caminho do seu trabalho, além de ser uma porta de entrada para minha comunidade, que eu vou reabrir as vagas no dia 6 de agosto, tá? Então fiquem com Deus, até amanhã.